Mais um vídeo da minha série 6 substâncias para viver bem, baseado no livro do David Phillips, que aliás, gente, recomendo muito. E hoje eu vou falar da serotonina. A gente já fez aqui vídeo da dopamina, da ocitocina, e hoje vamos falar da serotonina, que aliás era o que eu queria mais vir falar, porque é o hormônio que eu tinha mais interesse em aprender mais. Depois eu descobri que os 6 são incríveis, mas a serotonina, ela é muito falada, né? Então a gente acaba pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali do conhecimento sobre ela. E para quem tem depressão, ouve falar mais ainda nessa palavrinha, né? A serotonina. Então a gente não tem que nada, né? Mas se a gente quer viver melhor, se a gente quer que as coisas fiquem melhores dentro do nosso cérebro, dentro do nosso funcionamento orgânico do corpo, a gente aprende a regular, né? E existem algumas formas de regular que são bem naturais, que são bem assim, que você pode aplicar no seu dia a dia. E eu quero falar para vocês dessas formas, né? No livro, ele traz ferramentas. Sobre todas as substâncias, ele traz ferramentas baseadas em ciência e baseadas na experiência dele, como alguém que luta com a depressão também a vida inteira. Então, o que funcionou, o que funciona e o que tem embasamento científico, ele trouxe no livro. E a serotonina é muito interessante porque, assim, são coisas muito incríveis. Eu acho que eu falei a mesma coisa nos outros 2 vídeos, esse é o terceiro, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero desmistificar aqui, porque obviamente, além do livro, eu já tinha minhas pesquisas, mas eu fiz mais algumas pesquisas para poder trazer para vocês alguns tópicos aqui, alguns pontos que eu acho relevantes. Eu, como alguém que precisa regular, né, a serotonina. Então, o ponto principal é que as pessoas falam assim, o hormônio da felicidade. Como se a serotonina fosse a única resolução de vida para o novo. E não é, né? Nada no nosso cérebro funciona por conta, apenas sozinho. A gente é um mecanismo muito intenso, né? De sinapses, de coisas que precisam se conectar para terem algum efeito a longo prazo e, enfim, a gente sentir, né, mudanças. Porque existe isso também, né? Existem os níveis do que é que a gente vai realmente perceber como diferença no nosso dia a dia, ou como a gente se sente, ou como a gente se anima para a vida. Então, assim, com certeza, não acho que esteja totalmente errado falar que é um hormônio da felicidade, porque são coisas muito boas. A serotonina regulada, e eu descobri no meio disso tudo, gente, é que existe exame de sangue para ver níveis de serotonina. Nunca nenhum psiquiatra falou sobre isso para mim. Porque muitas vezes pode não ser esse o caso, e ele tá lá te dando um remédio para regulagem de serotonina, né, para bloquear os receptores lá, os recaptadores, o sei lá o que eu não quero me apegar a esses termos técnicos aqui. Quero que a gente fale num papo. A gente tá tendo um papo aqui, a gente vai conversar sobre isso e não estamos em um consultório. Porém, gente, eu recomendo muito que vocês procurem um médico, se for o caso, com certeza. Porque depressão não é brincadeira e a gente precisa falar sobre isso abertamente, hoje em dia, né? Porque sempre foi um troço muito, é loucura, né? A gente sempre foi muito fechado quanto a isso, nós, seres humanos, né? E hoje em dia tá muito mais aberto, a gente precisa falar sobre isso. E a gente precisa procurar ajuda, ok? A gente precisa procurar ajuda quando é o caso. Se você perceber que tá se prolongando muito, que você tá com falta de vontade de viver, de fazer as coisas básicas da vida, enfim, procure ajuda. Vamos lá, então. A primeira coisa que ele fala aqui, ó, em todas as substâncias que ele cita aqui, ele coloca um subtítulo para cada uma, assim. E esse eu amei, que é o status social, satisfação e humor.
Então a gente volta a falar do que é a felicidade, né? Eu acho que não existe uma verdade absoluta sobre nada, mas sobre a felicidade, menos ainda. E se a felicidade é momento, se a felicidade é percurso, para cada um vai ser uma coisa. E para mim, a felicidade é momento. Um momento após o outro. Então, por isso que é um esforço de muita presença, assim, né? Um exercício de presença para você estar sempre ali de olho no que é que te deixa bem. O que eu faço que me satisfaz? O que eu faço que me regula? Porque a gente fala de viver bem, mas a gente precisa entender que viver bem é sobre regular-se. É exatamente isso. Então, de todas as coisas, a gente vai ter que se alimentar bem, de forma mais natural, menos industrial, menos açúcar, menos farinha branca, menos gordura. A gente vai ter que dormir bem, que fazer uma higiene do sono. Então, a gente vai ter que ter relações sociais, né? Hoje se fala muito de rede de apoio, e isso é relação social, e a gente vai precisar de humor para tudo isso, e tudo isso vai regular uma coisa com a outra, porque você não vai conseguir ter muita relação social se você não tiver minimamente com humor. Não vou nem dizer bem humorado, porque acho que estamos falando aqui de um humor positivo, né? Então, essa é um ponto que eu gostei bastante. E eu vou ler para vocês um trechinho agora que eu achei muito bacana, que ele traz ferramentas, né? Então, assim, antes das ferramentas eu vou ler sobre o bom humor, né? Aproveitando que eu estava falando sobre isso, que eu sinto que é muito difícil, que tem dia que a gente fala, não sei se eu tô com dengue, com depressão, ou sei que, sabe, assim, aqueles momentos eu tô na TPM ou o quê, mas é que a gente tá destruída, assim, né? E tem dia que é uma coisa ou outra, não é nada, assim, vai passar, né? Acolhe que vai passar. Mas eu vou ler pra vocês esse trecho que ele fala do bom humor, porque eu achei muito importante. Em que época do ano a pessoa média fica com o humor melhor? Isso cai tão bem, eu tô gravando esse vídeo no dia 22 de dezembro, ou seja, o verão começou ontem e nós estamos num período de calor, de sol, de céu azul, que até eu fico mais adiante, eu adoro. Saí de uma cidade super fria, eu morava em Curitiba, vivi 14 anos lá, e desde o primeiro ano eu falava, cara, eu não vou aguentar ficar aqui, porque o meu humor cai assim, ó, de um jeito. Quando é muitos dias de chuva, muitos dias de céu cinza e muitos dias de muito frio. Eu peguei menos 4 graus em Curitiba, então, assim, imagina uma mulher solteira com 2 cachorros, né? Botava um de cada lado para esquentar e não tava bom. Para mim, assim, são muito mais meses de frio, né? Hoje em dia eu continuo no sul do Brasil, com um grande sonho de ir pro Nordeste, mas eu ainda tô aqui, mas o clima já é totalmente diferente, assim, aqui, enfim, aqui eu não peguei menos do que 11 graus no inverno. Então, vamos lá, hoje deixa eu continuar, porque é muito legal, vou só ler de novo, ó. Em que época do ano a pessoa média fica com o bom... Em que época do ano a pessoa média fica com o humor melhor? Eu vou fazer esse vídeo sem óculos, então eu enxergo muito mal, mas eu vi que no outro vídeo ficou muito reflexo. Quando ele se sente naturalmente mais feliz, a maioria acha que é na primavera e no verão. E a razão para isso? É claro, está no sol. Dei spoiler antes, né? A serotonina também é afetada por outros fatores, como exercício, sono e dieta. Como eu disse aqui antes também. De todas as substâncias que abordo neste livro, a serotonina é a mais estimulada pelo estilo de vida. Com um humor bom e estável, a vida se torna muito mais suave e fica mais fácil implementar outras mudanças importantes. Portanto, concentre-se especialmente nas ferramentas a seguir e busque aprender como usá-las para aumentar a dose de serotonina no seu coquetel do bem.
Então vamos lá, vocês já pegaram aqui que tem um pulinho do, né? Porque assim, o sol ajuda pra caramba. Ai, não gosto de calor, não é sobre calor, é sobre o sol, né? Sobre não ter que usar 500 camadas de roupa pra sair de casa, nem pra dormir. Então a ferramenta 1, exercite a autoestima. Essa é muito boa, gente, porque eu aprendi isso muito tarde. E a minha autoestima sempre foi afetada por uma criação de... gente, de extrema violência e abuso psicológico, sabe? Muito xingamento. Eu nem posso dizer aqui os xingamentos que eu ganhava quando eu era pequena, assim. Então, superar isso e entender que eu não sou aquelas palavras que foram direcionadas a mim por tantos anos é muito bom. Parabéns pra mim, né? Estou conseguindo. E esse vídeo é pra te ajudar a superar também, porque, cara, a gente precisa ir junto. Vamos junto, tamo junta nessa. Vamos lá. Como que a gente exercita a autoestima, segundo ele, né? É muito bom essa parte, ó. Ame a si mesmo. E como que você faz isso? Ora, da mesma forma que muitos outros não amam a si mesmos, pela repetição e pela manutenção de um foco específico. Nos acertos, permita-se um elogio. Aprecie a conquista, reconheça que é sensacional. Não espere vir de fora. Entende isso? É você, nem que você tenha que se olhar no espelho, ou escrever uma carta para você mesma, ou fazer um diário, qualquer coisa assim, e falar, cara, eu sou muito boa nisso, eu tô fazendo isso muito bem feito, eu arrasei, eu fui lá e consegui, sei lá, qualquer coisa que tenha sido sua pequena conquista. Igual você daria um parabéns pra outra pessoa, entendeu? 2. Pare de se criticar por cometer erros. Em vez disso, reconheça que as coisas apenas não saíram conforme planejado e busque aprender com a situação. Valorize o fato de ter mudado o foco. Agora você pega mais leve consigo mesmo, ao contrário de como agia antes. Pega leve, easy. Quando desprovida de aprendizado, a autocrítica não agrega nada ao seu conhecimento pessoal. Trata-se apenas de uma reação automática e condicionada, muitas vezes enraizada na sua criação, na sua vivência, muita da sua vivência escolar ou em contextos sociais similares. Aqui, né, onde eu falei da infância. Daí a autoestima pode ter raiz na autocrítica. Ele fala de outra ferramenta aqui, mas eu achei bem boba. E essa da meditação eu achei muito boa. Meditação observacional. É uma técnica que pode ajudar você a valorizar instintivamente todos os pensamentos que atravessam a sua mente, sendo também muito eficaz para aumentar os níveis de serotonina. Para praticá-la, sente uma posição confortável, respire com calma, concentrando-se em inspirar e expirar de forma lenta e profunda. E assim que os pensamentos surgirem, distancie-se deles e observe-os de longe, sem tecer julgamentos. Não tem como você querer bloquear os pensamentos, né? Você tem que lidar com eles. Essa prática vai ajudá-lo a reagir da mesma maneira no dia a dia, depois de terminar a meditação, e incentivá-lo a ser menos crítico consigo mesmo e com os outros. Quando perceber que está começando a evitar uma mensagem negativa a si mesmo, desenvolva o hábito de imediatamente mentalizar 3 coisas positivas sobre você. 3, gente. Eu tenho certeza que tem muito mais aí dentro. Mas eu sei que é difícil. Quando a gente tá com um pensamento muito negativo, muito intrusivo, é muito difícil da gente conseguir ver coisas legais sobre nós. É muito, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sei nada, não valho nada. Mas tem 3 coisas. As 3 coisas podem ajudar a te lembrar que você é foda. Eu gosto muito porque eu tive algumas terapeutas que foram muito incríveis comigo e que sempre falavam, olha o que você já fez até aqui, olha o caminho que você percorreu, olha o quanto você é forte. E eu ficava assim, aquelas sessões assim de choro, e daí é mesmo, né? Aí, aqui, mas uma coisa que ele fala é, toda noite registre no seu diário da gratidão as ações do dia que você se orgulha de ter realizado bem. Relembrar esses momentos também funciona. E, gente, eu comecei a colocar na minha lista do dia, tá até aqui minha lista do dia,
Coisas bobas, mas que eu faço no dia a dia. Por exemplo, eu tenho que regar as plantas. Eu tenho muita planta. Então, isso toma um tempo, do meu dia, né? Aí, eu tenho que passar um aspirador na casa. Tem cachorro. Aí, eu tenho que trocar forro de cama. Coloquei tudo, fui listando o que eu fiz. Porque, normalmente, eu não coloco na lista, né, essas coisas. Mas eu acabo fazendo porque tem que fazer. E aí, às vezes, no fim do dia, eu chego no fim do dia e me martirizo dizendo, poxa, eu não fiz nada. Porque não cheguei no fim da lista, entendeu? Minha lista era muito grande. Mas aí eu vou dando check nessas coisas. Eu reguei as plantas, eu aspirei a casa, eu troquei voo de cama, eu me hidratei, eu tomei um banho, eu lavei o cabelo, porque quando você tem depressão, você já passou por períodos de depressão, você sabe que tomar banho é uma coisa muito difícil. Lavar o cabelo, mas o meu que é enorme, dá trabalho também. Então, sentar aqui, me arrumar, me maquiar, me colocar os meus acessórios que eu adoro, tudo isso é um feito, é uma conquista, entende? Então, fazer uma lista disso e reconhecer é muito bom. Claro que a gente não pode procrastinar com o que tem que ser feito. Por isso eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês. Com muita alegria, aliás, né? Aí ele fala aqui que a dopamina versus serotonina, como se fosse... É uma ferramenta que as duas se unem, né? Enfim, com uma diferença e que elas são... Vamos falar, deixa eu ler esse trechinho aqui pra vocês que é muito legal. A diferença entre a dopamina e a serotonina está na forma como elas impactam o indivíduo. A dopamina atua como um impulsionador, direcionando sua atenção a fatores externos ao corpo e à mente. É estimulada pela sensação de que algo mais é necessário para satisfazer suas necessidades. Quando essas necessidades são atendidas, a serotonina entra em cena para reduzir a impulsividade. Quem aqui é impulsiva? Fala pra mim. Comenta aqui. Eu sou impulsiva e não sabia disso. Então, quando você regula a sua dopamina, a serotonina vem e reduz a sua impulsividade. Isso é muito legal de entender, gente. Vejam o vídeo da dopamina, vou deixar aqui o cardzinho para vocês. Um exemplo disso, simples, é a alimentação. Quando estamos com fome, a dopamina nos motiva a buscar alimento. Quando nos sentimos satisfeitos, os níveis de dopamina diminuem, dando lugar à serotonina. O termo mais utilizado para descrever esse efeito é homeostase. Vai ali, né? Toda aquela troca gostosa no cérebro que vai regulando. Como o cérebro sempre está em busca de equilíbrio, qualquer desvio de estado normal desencadeará a ação de algo, no caso, a dopamina, que nos impulsiona a agir. Então, por isso que eu fiz o vídeo, eu falei, a dopamina fala muito como se ela fosse horrorosa, mas ela é muito positiva também, sabendo regular, né? E luz solar, aqui ele fala, nossa terceira ferramenta não custa absolutamente nada. Lá fora, para além das paredes, da janela e da tela do computador, você encontrará um dos mais importantes suplementos disponíveis. E fala aqui do hemisfério norte e tal. Sentir uma clara diferença no humor durante o inverno, o que pode até evoluir para um quadro de transtorno afetivo sazonal. Eu nem sabia que existia esse transtorno, ó. TAS. Transtorno afetivo sazonal. Que é um tipo de depressão que ocorre durante os meses mais escuros do ano. Pronto, tinha nome o que eu tinha. É muito legal, ó. Em termos mais técnicos, a luz solar reduz a captação de serotonina entre as sinapses, o que significa que tem efeitos bioquímicos semelhantes aos dos ISRS, que são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que é sobre isso que a psiquiatria fala muito, sobre isso que os medicamentos falam muito, né? Que eu nunca consigo falar, vou repetir para vocês, ó. Inibidores seletivos da recaptação da serotonina, uma família comum de antidepressivos. Para simplificar, isso significa que com a luz solar permite que você desfrute da serotonina por mais tempo. É muito, muito, muito gostoso luz solar. Estou até corada, né? Em resumo, não importa o dia, não importa a estação, sempre arranje tempo para uma caminhada ao ar livre. Porque às vezes mesmo que tá nublado, sem chuva, dá pra gente sair e ver o dia lá fora.
Aqui fala da culinária, muito legal. Ferramenta 5 é atenção plena. Eu falo bastante sobre isso aqui no canal, sobre estar presente no momento, né? Sobre a atenção plena mesmo. E ele fala que, ó, gente, isso é muito o que eu falo sempre. Um exemplo disso pode ser encontrado na culinária. Alguém habituado a alternar tarefas possivelmente sentirá dificuldades ao cozinhar seguindo uma etapa de cada vez. Quem se perde seguindo uma receita? Enquanto preparam a comida, essas pessoas lavam a louça, veem televisão, arrumam a prateleira de temperos e até organizam a marmita do dia seguinte. Eu sou muito essa pessoa. Isso resulta na perda da experiência real de cozinhar. Esse cenário me faz pensar imediatamente em um italiano aficionado por culinária, muito entusiasmado com o ato de cozinhar em si. É provável que uma pessoa com esse perfil não se identifique com a alternância de contexto, ou seja, que incorpore a mentalidade de atenção plena de uma forma mais eficaz. E assim, eu ensino, né, a cozinhar, a fazer bolo, e eu digo que o bolo é um tratamento incrível para ansiedade, para tanta coisa, porque você precisa de foco, você precisa de atenção plena. Você não pode pôr o bolo no forno e esquecer. Você não pode ficar batendo uma massa muito tempo, porque cada farinha, cada mistura ali vai reagir de um jeito. E você não pode esquecer de nenhum ingrediente. Por exemplo, faz um bolo e esquece o fermento. Faz um bolo e esquece o açúcar. Não dá. Não dá, gente. Simplesmente não dá. Então, assim, tem que ter atenção plena. Outro exemplo ocorre quando você conhece pessoas. E essa é a parte social que eu mais gosto, gente. Quando eu fico muito sozinha, sem conhecer ninguém, ou eu fico completamente perdida. Alguém que está totalmente presente fará perguntas, buscará conhecer a outra pessoa a fundo, demonstrará empatia e interesse genuínos por ela. Eu amo fazer isso, amo. Quem aí me conhece pessoalmente sabe que eu puxo papo, adoro, puxo conversa, puxo amizade. Eu puxo a amizade, cara. Eu puxo mesmo. Ó, e aqui na ferramenta 6, domine o poder da sua mente, ele fala: ter consciência de seus pensamentos e aprender a controlá-los é um passo crucial para uma autoliderança eficaz, o que o colocará no caminho de atingir o objetivo de escolher como deseja se sentir. Acho que você vai escolher se sentir fantástico e equilibrado. Né? Se a gente puder escolher, você não vai querer estar na merda, né? Ferramenta 7, exercícios, alimentação, sono e meditação. Tipo o que eu falei antes também, né? Que esses 4 andam juntos. E ferramenta 8, estresse. O foco aqui não está tanto em produzir a serotonina, mas em melhorar o nível de serotonina, evitando o estresse crônico, porque o estresse derruba. Embora essa ferramenta tenha ação indireta, talvez seja mais poderosa. Daí ele examina aqui os motivos mais comuns para o desequilíbrio da substância. Dor física crônica. Dor, eu sinto. Há muitos anos, assim, dor. Tem dia que eu só tô assim, tipo, tudo dói. Aí a dor emocional intensa, que é aquela que você tá arrebentado, dói a alma, resultante de situações que vão desde bullying até a perda de um ente querido. Mas no meio disso tem muita coisa, né? Doenças em geral, inflamação, pensamentos negativos, os intrusivos, né? Desnutrição, incluindo deficiência de triptofano. Ninguém faz exame de triptofano, né? Má saúde intestinal. Intestino preso, gente. O intestino é o segundo cérebro. Tem que estar bom. Sedentarismo, claro, que você não tem força pra nada, nem vontade. E falta de luz solar. E aí, eu acho que nem preciso resumir. Já encerro por aqui. O vídeo já ficou bem completinho. Recomendo pra vocês muito esse livro. E recomendo que vocês assistam a série inteira das 6 substâncias. E se inscrevam no meu canal, se tudo isso ressoa com vocês, se faz sentido. Conheçam o meu livro, Confeitaria Botânica. Nele eu ensino técnicas muito simples de você fazer em casa, bolos e muffins, tem receitas salgadas também. E o quanto isso é bom. No livro eu falo sobre as minhas mudanças, sobre o quanto é importante para mim ter cheiro de bolo na casa, o quanto isso eleva, sabe, a minha alegria de viver, a minha atenção plena, enfim, momentos. Então vamos conquistar esses momentos, né?
E deixe seu comentário aqui se isso foi interessante para você. Se inscreve e compartilha, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ser interessante para mais pessoas que você conhece. Obrigada por chegar até aqui. Você faz parte de uma mínima porcentagem de pessoas que conseguem se concentrar por 25 minutos em algo. Um beijo e até o próximo vídeo.